E quem aqui, meus queridos, nunca olhou para a vida daqueles que desprezam, daqueles que zombam e daqueles que rejeitam a Deus e questionou: por que mesmo assim eles conquistam tudo o que desejam, eles vivem bem, não passam por sofrimentos, desfrutam de uma vida de paz, de tranquilidade, enquanto nós que servimos a Deus, enquanto eu que sirvo a Jesus, que sigo a Jesus, vivo num sofrimento danado? Eu acredito que todos aqui, em algum momento da caminhada, já se perguntaram: será que vale mesmo a pena servir a Deus? Será que vale mesmo a pena continuar caminhando com Deus e enfrentando sofrimentos? Ou será que não vale a pena abandonar a Deus agora e aproveitar para encontrar a prosperidade da minha vida e desfrutar dos benefícios que a vida tem a me oferecer agora, neste momento? Estes são questionamentos que surgem de fato na vida de todo cristão, na vida de todas as pessoas que pelo menos têm um senso de Deus, mas especificamente na vida do cristão, em algum momento da caminhada, estes questionamentos surgirão. E este foi o questionamento do salmista que escreve o Salmo de número 73, de Asaf, o mestre da música do santuário. Este foi o questionamento de Asaf. E eu quero ler com vocês o Salmo de número 73, para a gente refletir um pouco neste salmo no dia de hoje. Salmo de número 73. Vou fazer a leitura dele todo e depois vocês fiquem com a Bíblia aberta, que nós vamos olhar para as lições que este salmo tem a nos ensinar. Ouça com fé a palavra de Deus, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade destes ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente,
completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando se levantares, Senhor, Tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para castigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra. E nós cremos que a Tua palavra é a Tua voz que nos fala nesta manhã. Por isso, Deus, eu peço para que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, dirija e conduza a Tua palavra no íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa alma, e vá de encontro e ao encontro às nossas necessidades nesta manhã. Encontre ouvidos e corações prontos a receber a Tua palavra. Livra-nos das distrações e que possamos, de fato, nos atentarmos ao que o Senhor diz a nós nesta manhã. É assim, Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo de número 73, ele inicia o terceiro livro do Saltério. O livro dos Salmos é dividido em 5 partes, e o Salmo de número 73 inicia a terceira parte da divisão do livro dos Salmos. E do Salmo 73 até o Salmo 83, são os salmos conhecidos como salmos da família de Asaf, ou os salmos de Asaf. Asaf havia sido designado por Davi como um líder da música do templo. Ele era responsável de fato pelos louvores, pelas canções, pelos salmos que eram cantados nos encontros do santuário, nos encontros do templo. E em uma dessas canções, Asaf revela por onde o seu coração andou em alguns momentos da vida. Quais foram os caminhos que o seu coração trilhou em alguns momentos da vida. E como é que ele foi redirecionado por Deus? Como é que Deus redirecionou o seu coração quando o seu coração havia trilhado caminhos distantes dos caminhos de Deus, distantes da vontade de Deus, mesmo sem ele sair da casa de Deus, mesmo sem ele deixar de ser um mestre de música, mesmo sem ele deixar de ser responsável pela música do templo? Como é que ele teve o coração e a adoração restaurada por Deus? Por isso, no Salmo de número 73, eu gostaria de refletir com vocês sobre redirecionando o coração. Como é que nós podemos identificar que o nosso coração saiu da rota de Deus? Como é que nós podemos perceber se estamos andando na rota ou fora da rota de Deus? E como Deus pode usar e quais os meios Deus pode usar para nos trazer de volta para a sua rota, para nos trazer de volta para Ele novamente, para redirecionar e alinhar o nosso coração em conformidade com a sua vontade,
para cada um de nós. E eu gostaria de fazer uma pergunta: como identificar que o nosso coração saiu da rota de Deus? Como é que eu e você conseguimos identificar que os nossos corações saíram da rota que Deus traçou para nós? Saíram dos caminhos que o Senhor preparou para que andássemos neles. Não estou dizendo os nossos pés, estou dizendo o nosso coração. Como é que nós conseguimos identificar que o nosso coração saiu da rota de Deus? E nós conseguimos identificar, irmãos, quando a nossa visão sobre a bondade de Deus é distorcida pelas aparentes e enganosas visões de bondade que este mundo nos oferece. Quando a nossa visão se distorce, muda, nós começamos a sair da rota de Deus. Asaf inicia aqui o salmo reconhecendo a bondade de Deus. Olha que interessante que ele começa dizendo no versículo 1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Asaf sabia que Deus de fato era bom. Muitas coisas haviam acontecido com o povo de Israel até este momento. Como se diz, muita água já tinha passado por debaixo da ponte até este momento. Asaf já tinha presenciado muita coisa que Deus fez em favor do povo, mas também ele tinha ouvido sobre muita coisa que Deus havia feito em favor do seu povo. E de fato, a convicção era: Deus é bom. Deus é bom para todos aqueles a quem Ele purificou o coração. Deus é bom para com o seu povo, para o povo da aliança. A bondade de Deus está estendida sobre o seu povo. Então Asaf reconhece: Deus é bom. Só que, depois do versículo 1, Asaf começa a abrir o coração para Deus. E nós percebemos que é de forma sincera, porque dificilmente alguém abre o coração para Deus e diz: eu estou com inveja. Asaf de fato vai a Deus de forma sincera, mas ele abre um sentimento que estava consumindo ele: a inveja da vida dos ímpios. Versículos 2 e 3 vão dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então pensem bem, um homem que estava servindo no templo como ministro de música, responsável pela adoração do templo, pelas músicas do templo, ele olha para fora, para a vida que acontece de segunda a sábado, e ele fala: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque eu quero viver aquela vida. Eu quero desfrutar do que eles desfrutam. Eu quero experimentar o que eles experimentam. Eu quero ter o que eles têm. Eu quero receber o que eles recebem. E o ímpio não é uma pessoa, não é o Satanás, o diabo. O ímpio é uma pessoa que anda e caminha como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que anda e vive sua vida distante dos propósitos de Deus, em contrariedade aos propósitos de Deus para a vida humana. Então, Asaf, o ministro de música, olha para a vida do ímpio, daquele que vive sua vida como se Deus não existisse, e sente inveja.
ele deseja ter aquela vida, ele deseja desfrutar de tudo aquilo. Só que é importante a gente observar aqui que há uma diferença no que Asaf diz. Ele diz: certamente Deus é bom. E ele sentiu inveja da prosperidade dos ímpios. Então, vejam bem, Asaf estava olhando para a vida do ímpio e pensando que tudo o que eles estavam vivendo era por causa da bondade de Deus. Que Deus estava sendo mais bom para alguém que não o segue do que para alguém que o segue. Essa palavra aqui, prosperidade, ela é a palavra paz, é a palavra shalom. Significa de fato paz dos ímpios. Asaf olhou para a paz que os ímpios tinham e desejou ter aquela paz. Eles viviam um bem-estar completo. Eles tinham todas as conquistas de bens. Eles estavam isentos de todo e qualquer sofrimento. Eles tinham o que nós chamamos de qualidade de vida. Eles tinham qualidade de vida em 100%. Completamente diferente da vida que Asaf vivia e do que o povo de Israel vivia. Só que a prosperidade que está aqui no versículo 3 não é a mesma palavra de bondade que está no versículo 1. Deus é bom. Certamente Deus é bom. O fato de Deus ser bom significa que o próprio Deus é a shalom do povo. Significa que o próprio Deus é a paz de Israel. Significa que o próprio Deus é a tranquilidade, é o bem-estar, é o suporte em meio ao sofrimento de seu povo. Por isso, Deus é bom. Deus é a paz do seu povo. Agora, o ímpio, ele precisa desfrutar de uma paz externa, porque é a única paz que ele vai desfrutar nessa terra. É a paz externa. São bens materiais, são sucessos momentâneos. A única paz que o ímpio desfruta é essa. Mas o povo de Deus desfruta da paz eterna, do próprio Deus, da bondade eterna, do cuidado eterno, da satisfação eterna. Só que quando Asaf começa a abrir o coração, ele já mostra que está enxergando somente com um lado da lente dos óculos. Ele não conseguiu colocar os olhos de fato na bondade de Deus. Os seus olhos haviam sido desviados da bondade de Deus. E agora ele tem uma visão completamente distorcida do que é bondade. E aí, ele vai mostrar que, de fato, as enganosas aparências deste mundo é o que ele entendia agora como bondade. É o que os versículos de 4 a 12 vão dizer. Diz o seguinte: quem são os ímpios? O que acontece com eles? Qual é a prosperidade dos ímpios? Eles não passam por sofrimento. O ímpio não sofre. Quem não teme a Deus, quem não segue a Deus, não sofre. Tem o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Então, eles não sofrem. Eles são fisicamente bem, bonitos, e não têm enfermidade, não passam por doenças como o povo de Deus passa, não é afligido por enfermidade como o povo de Deus é. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, e de sua mente transbordam maquinações. É como aqueles que arrotam a
a sua posição elevada. Eles de fato querem mostrar que a vida deles está bem e que eles não precisam de nada, nem de ninguém, muito menos de Deus para viver bem. É isso que o salmista está dizendo, que esta era a vida dos ímpios, esta era a prosperidade que ele queria. E aí o versículo 8 continua dizendo: eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. São aqueles que se colocam no lugar de Deus. Eu não preciso de Deus, sabe por que eu não preciso de Deus? Porque eu sou o Deus da minha vida. Eu faço acontecer, eu consigo, eu coloco, eu conquisto, eu ordeno, eu dirijo, eu conduzo. Eu não preciso de Deus. Os céus e a terra estão na palma das minhas mãos. E aí o versículo 10 continua: por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Será que Deus ainda sabe de alguma coisa? Será que Deus ainda conhece alguma coisa? Será que Deus ainda faz alguma coisa? E aí o salmista conclui a visão de bondade e como é que era a vida dos ímpios. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Então, a vida do ímpio, Asaf olha para a vida do ímpio e ele vê que eles estão tranquilos. Ele vê que aqueles que não temem a Deus, aparentemente estão por cima da carne seca. Eles não precisam passar por sofrimentos, eles não precisam passar por privações, eles não precisam enfrentar severas enfermidades, eles não precisam se submeter a ninguém, porque eles são suficientes e ainda conquistam tudo que desejam, vivem bem financeiramente, têm a conta cheia, diferente do povo de Deus, daquele contexto. Que dependiam uns dos outros para comer, que precisavam uns dos outros para viver, ainda assim não tinham muitas vezes. Mas os ímpios viviam sempre despreocupados e aumentavam as suas riquezas. Qual que é a conclusão que Asaf chega? Não vale a pena servir a Deus, não vale a pena andar com Deus, não vale a pena sofrer por causa da fé em Deus. Olha o que os versículos 13 e 14 dizem: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então Asaf, ele chega a olhar para a vida do ímpio, em comparação com a sua própria vida, um servo de Deus, um homem de Deus, e ele chega à conclusão de que a vida com Deus é inútil, viver para Deus é inútil. E aí então ele continua tentando encontrar um caminho para viver como os ímpios, para receber o que os ímpios recebem, para desfrutar do que os ímpios desfrutam, para ter a alegria que os ímpios têm, para se livrar do sofrimento como os ímpios se livram. Ele tenta encontrar um caminho, uma resposta, sem Deus, longe de Deus, porque para ele se tornou inútil viver para Deus. Então agora a vida
ela só vai dar certo se for sem Deus. As coisas só vão caminhar se for distante de Deus. Só que Asaf chegou em uma condição em que ele não conseguia mais explicar a diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio. Ele chegou numa condição que a conta não fechava mais, não tinha como, eu não consigo mais entender, explicar e nem buscar viver como eles vivem. É o que os versículos 15 e 16 dizem. Se eu tivesse dito, falarei como eles, como os ímpios, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Se tornou impossível para Asaf. A alma dele ficou aflita e angustiada, porque ele estava num beco sem saída. Não dava para explicar a diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio. Por isso, então, ele desejou viver como os ímpios, porque parece de fato que Deus abençoava mais os ímpios do que o seu povo. É como se ele olhasse e pensasse: poxa, eu sirvo a Deus, sou fiel a Deus, e passo por tudo isso, todas as privações, enfermidades, sofrimentos, angústias. E estas pessoas vivem como se Deus não existisse, zombam de Deus, viram as costas para Deus, e estão desfrutando de tudo de bom que Deus tem para oferecer para eles nessa terra. Isso aconteceu, irmãos, porque o coração e a visão de Asaf haviam sido distorcidos pelo engano das aparências deste mundo. Nem tudo é o que parece, irmãos. Nem tudo é o que parece ser. Como é que você tem enxergado a sua vida, meu irmão e minha irmã? Como é que você olha para a sua vida e olha para a vida daqueles que estão à sua volta? O que de fato é para você viver bem hoje? O que é ser próspero para você? Se você tivesse que definir, olha, eu vou viver uma vida próspera, o que seria para você uma vida próspera? Talvez você olha para aqueles que não temem a Deus e percebe que zombar de Deus faz muito mais sentido, traz muito mais benefícios. Talvez você olhe para a vida de pessoas que você tem proximidade e diz: nossa, parece que a vida dela é bem melhor que a minha. Nossa, como eu queria essa vida, viu? Porque com Deus não está fácil, não. Talvez você olha e parece que viver longe de Deus vai te afastar do sofrimento, que viver sem Deus vai te aproximar mais rápido das riquezas. Afinal de contas, você não vai ter que dividir o tempo com Deus. Então você pode trabalhar e encher a tua conta. Talvez você olhe para as pessoas que estão à sua volta e enxerga isso como prosperidade. E realmente chega à conclusão de Asaf: não vale a pena caminhar com Deus. Talvez você esteja olhando para aqueles que ganham a vida trapaceando, enganando, traficando, roubando, matando. E talvez você pense: nossa, eles estão vivendo bem, viu? Não sofrem, a polícia não prende, a justiça do nosso país é uma vergonha. O cara rouba, o cara mata, enche a conta dele no banco, lava o dinheiro, merecia a pena de morte, mas passa 1 ano e meio na cadeia e está na rua de novo, nadando de braçada com o dinheiro dos outros. Talvez você olhe para a vida e pense isso: eles estão vivendo bem, agora eu
sofro, estou numa pindaíba violenta, não faço para trabalhar e pagar a conta, e ainda sirvo a Deus. Está errado um negócio desse. Ou você olha para aqueles que são bem-sucedidos, mas não roubam, não matam, não enganam, mas também não dependem de Deus para serem bem-sucedidos nessa terra, alcançam tudo que almeja. Já ouviu falar daquela pessoa que você olha e fala, onde ele põe a mão dá certo? E aí você fala, nossa, mas ele nem a Deus serve. Acho que não está valendo muito a pena servir a Deus, porque ele tem tudo que quer, ele é bem-sucedido em tudo que faz, ele conquista tudo que ele diz que vai conquistar, ele viaja 2, 3 vezes no ano, tem o carro que eu nunca vou ter, tem bens materiais que eu nunca vou nem passar perto. Talvez você ainda olhe e pense dessa forma. Ser bem-sucedido sem Deus dá menos trabalho. É bem mais fácil conseguir as coisas sem Deus. Então agora eu vou me afastar de Deus, porque eu preciso ter esta paz. Eu também preciso viver em paz sem Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Asaf chegou a olhar para uma vida efêmera, passageira, que voa como o vento, como uma neblina que aparece agora e se esvai. E foi capaz de pensar que isso era prosperidade, que isso era ter paz. E se a sua visão se encaixa em um destes pensamentos, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos à vida real. Porque na vida real, crentes como nós, têm seus corações e visões distorcidos pelas aparências enganosas deste mundo. Nós não somos isentos a isso. Eu não sou isento a isso. Vocês não estão isentos disso. Nós, por muitas vezes, desejamos viver uma vida que nós tomamos como próspera, porque nós temos olhado à nossa volta e visto pessoas viver aparentemente tranquilas sem Deus. Então isso acontece comigo e com vocês. Só que este é um sinal de alerta, é a luz vermelha de que nós não enxergamos e nem temos mais Deus como bom para nós, como bom para o seu povo. E quando eu digo bom, não é um Deus que dá alguma coisa. Quando eu digo bom, é um Deus que é tudo que nós precisamos. Se nós estamos pensando que a vida do ímpio é melhor do que a nossa, e que nós queremos viver como eles vivem, sem dúvida alguma, nós já perdemos a visão, já perdemos o coração de que Deus, de fato, é a nossa bondade, é a nossa shalom, é a nossa paz. Então, meus irmãos, antes de percebermos que Deus, de fato, é a nossa paz, nós começamos a enxergar que a bondade de Deus são como circunstâncias que nos são dadas: saúde, bens materiais, conquistas financeiras, no trabalho, acadêmicas. Então a gente olha e fala, nossa, Deus é bom. Mas e aquele que não recebe conquistas? E aquele que não recebe bênçãos financeiras? E aquele que não troca de carro todo ano? Ou e aquele que nunca trocou de carro? Deus não é bom para com este? Então nós perdemos a visão que quem Deus é, de fato é bondade para nós, e não o que Ele nos dá. Nós pensamos que bondade de Deus é o que Ele nos dá, e é do que Ele nos livra. Ah, Deus me livrou da pobreza. Como Asaf olhou aqui e falou, ó,
a riqueza desses caras só aumenta. Eles não vão ficar pobres, eles vão ser multimilionários. Ele nos livra das enfermidades, eles não têm os seus corpos assolados por doenças. Deus nos livra das derrotas, eles sempre arrogam para si as suas vitórias. Deus nos livra das frustrações acadêmicas, profissionais, das tribulações da vida. Então nós passamos a enxergar que o que Deus nos dá e daquilo que Deus nos livra é a bondade dele derramada sobre nós. Só que nós encontramos um problema. Tem muita gente que não recebe tudo isso e tem muita gente que não é livre de tudo isso. Então, se a matemática for essa, nós temos que olhar e dizer, bom, Deus não é bom com essas pessoas. O que não é verdade. Se nós estamos enxergando assim, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos de colírio nos olhos da alma. Nós precisamos de luz nos olhos do coração. Nós precisamos ser redirecionados a olhar para Deus novamente. E não para as circunstâncias, e não para aquilo que acontece na nossa vida, porque Deus é bom de fato. Ele é a porção necessária para nós diante de todas as circunstâncias. Ele nunca nos faltará. Então significa que na riqueza e na pobreza, Deus é a nossa paz. Significa que na saúde ou na enfermidade, Deus é a nossa paz. Ele é suficiente. Ele é o que nós precisamos. E sim, Deus pode ser muito bom, nos entregando muitas coisas e nos livrando de muitas coisas, mas Ele pode ser muito bom, não nos dando nada e não nos livrando de nada. E Ele continua sendo a nossa paz. Porque a nossa paz, ela não depende do que nós temos ou deixamos de ter. Ela depende de uma pessoa, somente de uma pessoa, da pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa paz está em Cristo. Ele é a nossa paz. Por causa dele foi derrubado o muro da inimizade, e nós fomos feitos famílias de Deus, e um só em Cristo. Por causa de Cristo, a nossa vida não depende das circunstâncias. Então, nós temos o nosso coração tirado da rota, quando os nossos olhos começam a distorcer a visão sobre bondade de Deus. Mas eu ainda faço uma segunda pergunta. Como é que nós podemos voltar a enxergar novamente? Como é que nós podemos olhar para Deus novamente? Ou quais são os meios que Deus usa para redirecionar o nosso coração? Deus usa algo muito simples, muito importante e pouco valioso para os cristãos. Deus usa o culto, o lugar e a maneira de adoração para redirecionar os nossos corações a Ele novamente. A grande virada de chave aqui de Asaf acontece quando Deus entra na história, mas quando Asaf entra no templo para cultuar a Deus. Enquanto Asaf estava tentando encontrar respostas sem Deus, tudo ficou sem sentido. Mas agora, no culto, no santuário, adorando a Deus, Asaf voltou a enxergar novamente. Olha o que diz o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. E o que é que Asaf encontrou no santuário de Deus? O que é que nós encontramos quando nós entramos no espaço de culto? Naquele tempo, Asaf encontrou a lei do Senhor no lugar de adoração. O santuário era o lugar onde eles liam as Escrituras, aprendiam as Escrituras. Asaf
entra no santuário e encontra a lei do Senhor. Asaf encontra no santuário um povo sedento por Deus e confiante em Deus. O povo se reunia, o povo se ajuntava para adorar a Deus, porque sabia da necessidade de suas almas. O povo se ajuntava para adorar a Deus, porque confiavam no Deus a quem serviam. Asaf encontrou canções que exaltavam a Deus. Inclusive, ele era responsável por estas canções. Canções que exaltavam a grandeza, o poder, a glória, o reinado, o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Asaf encontrou uma liturgia que apontava para Deus. Desde os primeiros momentos que os israelitas entravam no santuário, acontecia uma liturgia que apontava para a santidade de Deus, que apontava para a glória de Deus, que apontava para o esplendor de Deus. E aí então chegava a hora tão esperada de todos. Depois das ministrações, do aprendizado da palavra, aconteciam os sacrifícios. E os sacrifícios aconteciam para mostrar ao povo a santidade de Deus. Sem derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Deus é santo, não compactua com pecados, e o sacrifício deveria acontecer para o perdão de pecados, porque Deus é santo. Então no santuário ele encontra a santidade de Deus e a redenção do povo. Por causa do sacrifício, Deus perdoa pecados. Por causa do sacrifício, Deus traz o seu povo para perto dele, para viver em santidade, e é por isso que ele diz: sejam santos, como eu, o Senhor de vocês, sou santo. E no santuário, Asaf era lembrado também do destino dos ímpios, porque uma vez que por meio do sacrifício, da adoração, do temor, Deus salvava o seu povo, aqueles que rejeitavam o sacrifício, que rejeitavam o Deus a quem eles adoravam, que rejeitavam a adoração, eram condenados. Asaf é lembrado da condenação dos ímpios. Exatamente o que o restante do versículo diz. Então, compreendi o destino dos ímpios. Então pensem bem, que ele chega no culto, ele tem a sua alma renovada, ele tem o seu coração redirecionado, e ele tem os seus olhos abertos, ele tem a sua visão redirecionada. Então é exatamente quando Asaf participa do culto, da adoração, ele lembra do destino dos ímpios. E aí ele continua dizendo, dos versículos de 18 a 20, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Irmãos, Asaf percebe que de fato a vida do ímpio, a vida daqueles que não temem a Deus, ela só desfruta de um pouco de paz aparente nesta terra, porque sem Deus eles desfrutarão do pavor eterno, da condenação eterna. Sem Deus eles serão como um sonho que aparece e some quando acordamos. Então, quando Asaf começa a enxergar a vida e as circunstâncias de forma correta de novo, com o coração no lugar certo de novo, ele percebe que ele agiu de forma irracional. É o que ele diz agora dos versículos 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude
para contigo era a de um animal irracional. Olha o que Asaf percebe. Ele percebe a importância da adoração e do culto em sua vida. Ele enxerga que as coisas voltam para o centro, que o culto, o lugar de adoração, as pessoas, a liturgia, as canções, a lei exposta, todas essas coisas são os meios que Deus usou e usa para redirecionar, para alinhar o coração do seu povo e, na ocasião, para alinhar a adoração de Asaf. É o que ele diz agora, os versos de 23 a 26. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Agora não é mais a prosperidade dos ímpios que dirige Asaf, tu me diriges com o teu conselho. Asaf aprendeu o conselho de Deus no culto, Asaf aprendeu o conselho de Deus na adoração, Asaf foi renovado pela comunhão no culto. E depois me receberás com honras. Agora ele percebe, bom, eu posso viver uma vida de sofrimento terreno, mas o Senhor me dirige, o Senhor é a minha paz, e sendo o Senhor a minha paz, diferente dos ímpios que vão ser destruídos, o Senhor me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha que declaração de alguém que há pouco tempo estava olhando para a vida do ímpio dizendo, eu quero viver o que eles vivem, eu quero ter o que eles têm, mas agora ele diz, no céu eu só tenho o Senhor, e na terra eu só quero estar junto ao Senhor, eu não quero mais viver como os ímpios, eu só quero estar junto ao Senhor. E aí ele reconhece, porque o meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meu irmão e minha irmã, já vocês, não desprezem o culto, não desprezem a reunião para a adoração de todos os domingos. Deus usa cada culto, Deus usa cada domingo para redirecionar os nossos corações para Ele novamente. Por que que nós precisamos ter o coração redirecionado semana após semana, domingo após domingo? Por quê? Porque nós somos bombardeados a semana inteira com tantas coisas que nos faz olhar para a vida do ímpio e desejar a vida que eles vivem, que nos faz olhar para as conquistas do ímpio e desejar conquistar o que eles estão conquistando, que nos faz olhar para a vida daqueles que se distanciam de Deus e vivem felizes, e nos faz desejar viver longe de Deus, na ilusão de que nós sejamos felizes. E quando nós não vamos ao culto, ao lugar de adoração, junto do povo que está sedento de Deus, cantando canções que exaltam a Deus, lendo e aprendendo uma palavra que nos leva aos pés de Cristo, nós permanecemos com o coração e com os olhos na rota que nos leva para longe de Deus. Nós não temos o encorajamento e o redirecionamento do nosso coração para Deus de novo. Então, cada parte do culto é importante para nós, irmãos. As canções que nós cantamos aqui hoje nos lembram que Deus é soberano e cuida de nós em toda e qualquer situação. Deus nos ensinou por meio das canções, começou redirecionando o nosso coração. As orações que nós oramos hoje nos ajudaram a lembrar que nós não estamos sozinhos, nós temos em quem confiar, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele age em favor daqueles que nele esperam.
a comunhão, o ajuntamento que começa às 8h30 na hora do café e que termina depois no café após o culto, nos ajudam a lembrar que nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós somos mendigos ensinando a outros mendigos aonde encontrar o pão. Que tristeza é viver sozinho, que tristeza é caminhar sozinho, mas a igreja de Deus é uma família e nós não caminhamos sozinhos. A comunhão é importante, irmãos. As contribuições que parecem, que são vistas pelos ímpios como homens que querem roubar dinheiro, arrancar dinheiro dos outros. Não, Deus quer nos ensinar a ter um coração grato e generoso. Não é pela quantidade que damos, que ofertamos, mas é porque de fato nós temos um coração grato, porque Deus nos deu tudo que temos. Deus nos ensina a vivermos longe da ganância, quando nós contribuímos. Não importa se 5, se 10, se 50, se 1000, é que o nosso coração é livrado da ganância, de retermos e retermos e retermos, para vivermos a nossa vida como os ímpios, sem Deus. A palavra que ouvimos desde o início e que está sendo pregada aqui, nos faz lembrar que nós éramos sim pecadores, condenados, mas Cristo morreu em nosso lugar. Cristo levou toda a nossa tristeza, toda a nossa dor, toda a nossa angústia e todo o nosso sofrimento. Por isso eles não serão para sempre aqui nesta terra. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por causa da ressurreição, nós poderemos viver para sempre com Ele. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós sofremos hoje aqui, mas com Ele não sofreremos mais. Nós passamos por dores, enfermidades, angústias hoje, mas na glória eterna do nosso Deus, nós não enfrentaremos mais, porque Ele está fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas. E nós somos lembrados, irmãos, nós somos lembrados pela palavra, que Deus é santo, que Ele não compactua com os pecados, e por isso, as únicas alegrias que os ímpios que não se arrependerem vão viver, são de fato os bens materiais, as riquezas deste mundo, a isenção de sofrimento, a isenção de enfermidades. Isso é tudo passageiro, mas é o máximo que eles vão viver, porque sem Deus, eles serão condenados eternamente, eternamente, irmãos. Por isso, não despreze o culto, se prepare para o culto, venha, traga sua família. Ah, mas meu filho está cansado, está dormindo. Durma mais cedo no sábado, culto é pela manhã. Ah, mas eu não sei se eu vou. Vá ao culto, vá ao lugar de adoração. Faça isso semana após semana, porque constantemente nós precisamos ter o coração redirecionado para o Senhor até que Ele venha. Semana após semana nós precisamos disso. Então, cada culto não é igual. Cada culto são lampejos da eternidade, irmãos. São conta-gotas da glória de Deus. Nós somos chamados para adorá-lo para sempre. Então, cada culto nós experimentamos um pouquinho do que faremos eternamente. Não despreze o culto, não despreze a adoração. Deus usa o culto e cada parte dele para redirecionar o nosso coração, para que tenhamos contentamento, satisfação. Nós não vamos ser satisfeitos pelo dinheiro do ímpio, porque se nós tivermos o dinheiro que ele tem, nós vamos precisar de mais alguma coisa. Se nós tivermos a aparente paz que ele tem, nós vamos precisar de mais alguma coisa. Se nós tivermos
a aparente tranquilidade que ele tem, nós vamos precisar de mais alguma coisa. Agora, se nós tivermos Cristo, irmãos, ainda que nós não tenhamos mais nada na face desta terra, nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. E aí eles vão olhar para nós e vão falar: como é que esse povo não tem nada e ainda vive em paz? Sabe como é que é? Porque Cristo é a nossa paz. Nós agora estamos em paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora andamos em paz com Deus. E aí então, nós vamos perceber que o nosso sofrimento nunca será em vão. Nunca será em vão. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória. Nós desfrutaremos de uma glória que não se compara aos sofrimentos que vivemos neste mundo. Qual é o resultado de um coração redirecionado para Deus? Nós temos confiança e contentamento colocados plenamente no Senhor de novo. Asaf, de fato, legitimou no versículo 27. O ímpio vai ser destruído. Não tem acordo. Certamente, os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Só que, por outro lado, a sua confiança e o seu contentamento foram colocados completamente no Senhor, no verso 28. Quanto a mim, lá atrás no versículo 2, ele fala: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Agora ele fala: quanto a mim, no versículo 28. Bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Para Asaf agora, irmãos, bom não era mais viver como os ímpios viviam. Viver bem não era mais ter a prosperidade dos ímpios. Pelo contrário, para Asaf agora, prosperidade é Deus. Bom é estar com Deus. Bom é desfrutar de Deus. Viver bem é viver para Deus. Ser um homem e uma mulher prósperos é ser um homem e uma mulher que de fato emanam Deus, porque Deus inundou os seus corações. Meu irmão e minha irmã, talvez vocês hoje vieram ao culto desanimados. Talvez você veio desanimada. Eu vim porque tem que vir mesmo. Todo domingo tem que estar aqui. Não, meu irmão. Talvez você ouviu essa palavra hoje e você está sendo mexido, você está sendo mexida na alma. Talvez Deus esteja redirecionando o seu coração hoje. Pode ser que Deus esteja fazendo você perceber o quanto Ele tem te chamado a enxergar, te convocado a enxergar a vida de forma correta, na perspectiva dEle, a colocar o coração na rota dEle de novo, na perspectiva da eternidade, não na perspectiva terrena. Pode ser que Deus esteja fazendo muito de nós reconhecer a importância da adoração e do culto nas nossas vidas. Talvez você nunca deu valor ao culto. Eu vou porque talvez Deus me abençoe de alguma forma. Mas hoje Deus está te mostrando a importância do culto na sua vida. E talvez as palavras de Asaf estão ecoando em seu coração. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei os seus feitos para sempre. Se este é o seu caso, se derrame aos pés da cruz. Se derrame aos pés de Cristo. Ele sofreu durante toda a sua vida. Então, sofrimento
não significa ausência de Deus. O Filho de Deus veio em carne entre nós e sofreu durante toda a sua vida, enquanto os ímpios aparentemente prosperavam, enquanto os judeus estavam por cima da carne seca, enquanto os romanos estavam se colocando no Deus para julgá-lo naquela cruz. Jesus sofreu e não estava ausente de Deus. Olhe para ele. Ele foi levado à cruz do Calvário. Ele foi morto como o pior de todos os homens. Só que o seu sofrimento redundou em glória. Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E ele está à direita de Deus, reinando, até que ele venha consumar todas as coisas, buscar o seu povo e consumar todas as coisas. Então a garantia que nós temos é que para nós, os que cremos, irmãos, a enfermidade, a dor, o sofrimento, a desonra, as frustrações, os fracassos, são passageiros, não são eternos.